Olha, Gênesis capítulo 15 é muito mais do que só uma história antiga, sabe? É como se fosse a planta baixa, o projeto de uma construção teológica gigantesca. É aqui que a gente começa a entender de verdade o que significam conceitos como aliança, justiça, promessa divina, conceitos que vão ecoar por toda a Bíblia. Vamos mergulhar nessa arquitetura da fé. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente começa vendo essa tensão entre a promessa de Deus e a dúvida bem humana de Abraão. Depois, a gente vai para o pilar central, que é a justificação pela fé. Em seguida, vamos decifrar aquele ritual super intenso da aliança. Aí, a gente analisa essa relação entre a justiça e o tempo de Deus e, para fechar, a gente vê qual é o legado de confiança que fica disso tudo. Bom, a cena começa com tudo. É uma revelação direta, Deus falando com Abrão, trazendo conforto, fazendo uma promessa. Mas o interessante é que essa promessa gigantesca não é recebida com um amém imediato, não. Pelo contrário, a resposta é uma pergunta muito humana, muito sincera. Pensa só no peso dessa declaração inicial. É imenso. Num mundo cheio de perigos, Deus chega e diz: Eu sou o teu escudo. Quer dizer, a proteção máxima. E numa cultura onde ter um legado, um nome, era tudo, ele fala: Eu sou o teu grandíssimo galardão, ou seja, a sua maior recompensa. É uma promessa de segurança e provisão total, absoluta. E aí vem o choque, o contraponto imediato. Abrão, com uma honestidade que até dói um pouco, ele joga a real na mesa. Ele basicamente pergunta de que adianta tudo isso, essa recompensa enorme, se o básico, o fundamental, que é ter um filho, um herdeiro, não está acontecendo. Essa tensão, sabe, entre o que Deus promete e o que a gente vive no dia a dia, isso é o que move esse capítulo inteiro. E a resposta de Deus é simplesmente fantástica. Ele não dá um sermão, não dá uma palestra de filosofia, ele cria uma experiência. Pega Abrão pela mão, leva para fora de noite e usa o céu inteiro, o cosmos, como se fosse uma lousa para desenhar o tamanho da promessa. É uma forma de transformar a dúvida do Abrão em puro espanto, em admiração. Ok, agora a gente chega no coração teológico do capítulo. Sério, é um único versículo que vai virar uma das colunas de sustentação, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Presta atenção, porque esse aqui é o ponto de virada. O que está escrito aqui é revolucionário. A fé do Abrão, o fato dele simplesmente confiar na promessa de Deus, mesmo com tudo ao redor dizendo o contrário, é isso que Deus considera como justiça. Pensa bem, não são as obras, não são os rituais, não são os sacrifícios. É a crença dele que o coloca numa posição correta, numa posição de justo diante de Deus. Falando em termos mais teológicos, o nome disso é justiça imputada. O que isso quer dizer? Pensa assim, não é uma justiça que o Abrão produziu, que ele conquistou por mérito. É uma justiça que foi creditada na conta dele. Foi um presente. É um ato de Deus, que olha para a fé dele e declara: isso aqui, essa confiança é o que eu aceito como justiça. E essa é a base de todo o relacionamento deles dali para frente. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, séculos e séculos depois, o apóstolo Paulo vai pegar exatamente esse versículo para construir toda a sua doutrina da salvação. É por isso que ele chama Abrão de pai de todos os que creem. Ele usa esse exemplo para mostrar que, olha, a justificação, o ser aceito por Deus, sempre foi pela fé, tanto antes da lei de Moisés quanto depois. Tudo bem, a fé de Abrão foi reconhecida, mas ele ainda é humano, né? E ele busca uma segurança maior. Ele pergunta para Deus, ok, mas como eu vou saber que isso vai acontecer mesmo? E a resposta de Deus, de novo, não vem com mais palavras. Vem com um ritual. Um ritual solene, antigo e bem visceral, bem forte. Esse ritual era conhecido como cortar uma aliança. E era algo bem comum lá no Antigo Oriente Próximo. Funcionava assim. As duas partes que estavam fazendo o pacto caminhavam por esse corredor de carcaças fazendo um juramento implícito. Se eu quebrar esse acordo, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais. Ou seja, era um juramento de vida ou morte, o compromisso mais sério que existia. Só que aqui acontece a grande virada da história. A parte mais surpreendente e teologicamente mais profunda de todas. Em vez de Abrão passar pelo corredor, ele cai num sono profundo. Ele não participa, ele é só uma testemunha. Quem passa sozinho por entre as peças dos animais é a presença de Deus.
Isso significa que a aliança é unilateral. O compromisso é só de um lado. E essa presença de Deus é representada por um forno soltando fumaça e uma tocha de fogo. São símbolos de teofania, da manifestação divina, que a gente vai ver de novo lá no Monte Sinai, por exemplo. O que isso quer dizer é que o próprio Deus está passando pelo caminho, assumindo sozinho toda a responsabilidade e até a maldição caso o pacto seja quebrado. A garantia da promessa não depende da fidelidade de Abrão, mas única e exclusivamente da fidelidade de Deus. É algo impressionante. Ok, a aliança está selada, está garantida, e é nesse ponto que Deus começa a revelar para Abrão o futuro dos seus descendentes. E olha, não é um futuro fácil. Vai ter uma longa espera, vai ter sofrimento, e vai ter um conceito fascinante sobre como a justiça de Deus funciona envolvendo paciência e moralidade. Deus basicamente desenha uma linha do tempo para os próximos 400 anos. Ele fala de um período de servidão numa terra que não é deles, o que é, claro, uma antecipação da escravidão no Egito. Mas ele não para por aí. Ele promete que vai julgar a nação que os oprimir e que, no final, eles sairão de lá livres e com muitas riquezas. Isso mostra que Deus tem o controle da história, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios. Mas isso nos leva a uma pergunta teológica muito importante, né? Peraí, se a terra já foi prometida para Abrão, por que os descendentes dele precisariam esperar 400 anos para tomar posse dela? E a resposta que Deus dá revela uma profundidade incrível sobre a sua justiça. E aqui a gente entra num dos conceitos mais complexos e fascinantes do Antigo Testamento. A posse da terra não é descrita como uma conquista militar arbitrária, um tipo de colonialismo divino. Não, ela é apresentada como um ato de julgamento. Deus explica que a demora acontece porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. O que isso quer dizer? Que existe um padrão moral. A justiça divina é paciente, ela dá tempo, talvez até para o arrependimento, e ela só age quando a maldade de um povo chega num ponto sem volta, quando o copo transborda. Então, vamos amarrar as pontas. No final desse capítulo tão denso, o que a gente tem? A gente tem a fé individual de um homem, Abrão, conectada a uma promessa que Deus garantiu sozinho. E tudo isso dentro de um plano histórico gigantesco que revela o caráter de Deus, justo e soberano. E essa tabela aqui resume bem a aliança que foi formalizada. O que ela inclui? Uma descendência incontável como as estrelas, uma justiça que vem pela fé, não por obras, um compromisso que é garantido unicamente por Deus e a promessa de uma terra bem específica. Pronto. A planta baixa, a arquitetura da fé está montada. Tá, mas e aí? O que a gente tira disso para a vida? Bom, primeiro, ter uma fé de verdade não significa nunca ter dúvida. Significa ter a coragem de ser honesto com Deus sobre elas, como Abrão foi. Segundo, a nossa esperança não pode estar firmada no que a gente vê, nas circunstâncias, mas sim na fidelidade de quem fez a promessa. E terceiro, saber que Deus é soberano sobre a história nos dá uma segurança, uma âncora para enfrentar as incertezas da vida. E a gente termina com essa reflexão. A história do Abrão, em Gênesis 15, é, na verdade, um retrato em miniatura da jornada da fé de qualquer pessoa. E ela deixa no ar a grande questão. Como é que a gente vive nesse espaço, entre a promessa que já foi feita e o cumprimento que a gente ainda não vê? Esse capítulo é um convite para a gente olhar para as estrelas e continuar confiando, mesmo quando a noite parece escura demais.